Geralmente quem anda de bike costuma ter a sua trilha, a sua montanha, a sua rota, a sua volta, aquele lugar que o cara se identifica, que tem um certo relacionamento. Mas esse relacionamento ele fica restrito só ao momento que você está pedalando. E aí a questão é, quem fez essa trilha, quem mantém essa trilha e o que você poderia fazer em troca por esse lugar. Talvez essa seja a maior essência que um biker pode ter, de ser completo como biker e de viver realmente a cultura da bike. Eu comecei a cavar, eu acho, como qualquer moleque, né? Se você olhar lá pra trás mesmo, é quando você na sua própria rua ou em casa, você pegava uns tijolos, uma tábua e queria saltar, entendeu? Via quem saltava mais alto, ia aumentando com tijolo. E aí eu comecei a gostar e a gente começou a querer subir morro, fazer trilha. Quantas manhãs não vinha subir empurrando até o topo, descia, e depois em outros lugares como Ciméria, com o pessoal, enfim, foram juntando os grupos. Então as várias trilhas diferentes me fizeram, talvez, chegar no nível que eu cheguei. Quando eu comecei a viajar para o exterior, eu comecei a perceber e me interessar pelo assunto de construção de pistas. E eu comecei a perguntar, a me interessar, a saber como funcionava, quem que fazia, quem construía. E foi quando eu comecei a perceber algumas coisas. A primeira é que, na grande maioria das vezes, não era uma iniciativa de poder público, era uma iniciativa dos bikers em si, era uma parte da cultura do bike. Começar a trabalhar o terreno aonde ele vai pedalar. Isso é uma maneira de você dar em troca para o esporte e você acaba ganhando ainda mais. Então é um ciclo virtuoso muito positivo. Você acaba se desenvolvendo, você acaba entendendo um pouco mais da pilotagem pelo fato de construir a pista, e o fato de você construir a pista também te dá uma melhor experiência durante a pilotagem. E depois eu comecei a cada vez mais me envolver com isso, me interessar mais, a começar a ter a iniciativa de pegar uma ferramenta e começar a fazer para mim e para as outras pessoas que eventualmente fossem passar na trilha que eu fosse mexer, que eu fosse criar, que eu fosse dar uma manutenção. Petrópolis eu acho bem única para o mountain bike, porque além da variedade de terreno, a gente tem uma topografia, né, que é muito vertical, né? Então a gente tem subidas fortíssimas e as descidas também são muito fortes. Eu acho que até por conta do trabalho, né, da região tropical, né, muita água no verão, então deixa as trilhas muito acidentadas, né? Você pode ver, pô, cheio de pedra, degrau. Tem terrenos muito secos, terrenos úmidos, com raízes, pedras, pistas com muita inclinação, pistas com pouca inclinação. Nós temos o privilégio de ter trilhas de meia hora descendo. O que eu tenho aqui na minha cidade me favorece muito, porque aqui tem muita trilha.
Tem trilhas até de nível, assim, World Cup, então para mim isso me favorece. Todos os lugares que a gente anda, a gente que construiu. Por exemplo, a descida de Teresópolis para Petrópolis, que é o Tapera, era uma picada que existia de caminhada e a gente gastou muitos dias fazendo também. Começamos a andar e daí a gente começa a andar e sente necessidade também de adaptar para bike. Porque geralmente são trilhas que tem moto, então fica muito usinado, porque a galera de moto cava muito. Então, assim, eu sempre construí essas trilhas, ajudei a construir, fiz linhas novas ou ajudei a manter as trilhas que a gente anda. No nosso caso, assim, por a gente viver num lugar que é uma região tropical, época de verão, a trilha automaticamente, com tanta chuva que a gente tem, ela fecha, né? Então, assim, a manutenção que a gente faz é uma manutenção para abrir trilha e é preventiva, né? Eu acho, assim, que na verdade todo atleta tem que sair, atleta ou, eu digo, um amador, né? Um cara que curte que nem a gente é apaixonado pelo mountain bike. O objetivo de manter as trilhas limpas e botar a mão na massa, né, e pegar na enxada, é com o objetivo da gente se divertir mais. Agora, a maioria das pessoas pensam pequeno, né? A pessoa pensa, aquela trilha que a gente andava tá cheia de erosão, fechou, o mato fechou, e o cara esquece, porque o cara não quer meter a mão na enxada. Então, eu acho que a cultura ainda nossa, do Brasil principalmente, é uma cultura que não tem esse lance de pegar na enxada. É simples, cara. O pessoal fica às vezes querendo comprar na internet uma pá, retrato, isso aqui. Pô, pega um facão, brother. Vai pra trilha, põe uma mochilinha, bebe uma água, faz um lanchinho. Tá ótimo. Não tem nada mais prazeroso do que a gente fazer uma trilha, desenvolver, fazer a manutenção e depois chegar e andar. A gente leva muito mais como um valor, sabe? Muito mais do que só andar de bicicleta, é cuidar dos nossos caminhos, né? Vamos dizer assim. Então, você chega um dia e fala assim, pô, se eu não botar a mão na massa, não tem jeito, daqui a pouco eu também não vou poder pedalar, né? Aí você começa, então, sei lá, todo mês eu venho aqui no Perinho, pego uma manhã, dou uma limpada num pedaço, né? Vou escolhendo, como eu ando sempre aqui, né? Aí, sabe, cada semana eu vou num local diferente. E a gente começou a perceber que se nós não fizéssemos a manutenção, as trilhas ou iam acabar, ou iam encher de mato, ou ia ter erosão. E pela sede de andar de bike, sempre andar em lugares novos e trilhas bem feitas, isso foi acontecendo, né? A gente foi começando a entender esse valor de cavar, de meter a mão na massa para poder manter uma trilha bem feita, fazer um obstáculo novo para poder desenvolver uma técnica, até mesmo pegar referência de vídeos gringos, né? Que lá na gringa tem muito essa cultura de mão na massa, de pegar para fazer. No Brasil a gente tem uma cultura popular de delegar a culpa, né? A gente sempre joga a culpa para alguém. Então a gente fala que aqui poderia ter, aqui poderia ser feito, se as pessoas quisessem elas poderiam fazer. E a gente sempre se esquiva muito da nossa responsabilidade. E eu acho que é interessante às vezes, principalmente os bikers, a pensarem de uma maneira diferente, a enxergarem que o momento de construir a trilha é uma parte, não é um sacrifício, é uma parte da cultura do biker, na verdade. É uma coisa que é uma experiência que te evolui muito como piloto e te faz respeitar um pouco mais o rolê em si. É aquele processo de construir o que vai te construir, né? De você trabalhar no seu ambiente de trabalho, de você se divertir durante a construção, onde vai ser a sua diversão no momento de encarar o rolê na bike. E isso falta pra gente. E é uma coisa que, a partir do momento que você começa a ter contato, você começa a ver que não é bem tão difícil, não é tão complicado e que você puxa as coisas para cima. Você começa a criar uma cultura no lugar que talvez não existia. Isso que a galera tem que tomar cada vez mais consciência. Quanto mais gente cavando, quanto mais gente mexendo nas pistas, mais pistas vão ter, mais compartilhado vai ser essa experiência. E as pessoas vão entender realmente que é o espírito da montanha, que é o espírito do mountain bike, né? Não só pelo rolê, mas por meter a mão na massa mesmo, né? Botar pra fazer o negócio. Desde que eu iniciei a competir, eu sempre gostei de vir na trilha, ajeitar, fazer novos trechos, ou só ajeitar locais que ficaram ruins mesmo por condições climáticas. Mas eu comecei a cavar mesmo em trilha quando eu queria fazer a trilha do meu jeito.
e depois eu notei que eu tinha que fazer manutenção naquele lugar. E hoje em dia eu acho que é uma forma muito bacana, pelo menos do meu envolvimento, não ser apenas competitivo, sabe? De o quão rápido eu tô indo nas provas, ou até no meu negócio, né? Quantas bicicletas eu tô vendendo. Pô, eu acho que o meu envolvimento é até maior, sabe? É o quanto eu também devolvo pro esporte, mantenho a trilha, outras pessoas andam, independente se tem outras pessoas ajudando ou não. Eu acho que se a gente anda, sei lá, 40 vezes por ano numa trilha, passar, sei lá, 10 horas do ano nessa trilha que você gosta, vale a pena demais, né? Pra gente poder se divertir mais e não cancelar e anular a trilha, né? Bom, Petrópolis é uma cidade que ela tem muita coisa. Só que a gente às vezes não se pergunta quem criou essas coisas, né? Quem criou essas trilhas, esses circuitos, essas pistas. E hoje é um lugar fantástico, a gente tem uma série de opções de altíssimo nível. Prova disso é que não só eu me preparei para os Jogos Olímpicos, mas as 2 medalhas de ouro saíram de uma preparação final em Petrópolis. As principais nações se prepararam aqui em Petrópolis para a modalidade cross country olímpico, que é a modalidade olímpica talvez mais extrema, ou pelo menos uma das mais extremas. Então, isso prova o valor que uma cidade tem. Mas a questão não é que existem as rotas, que existem trilhas épicas. A questão é que alguém mantém essas trilhas, né? Alguém fez essa trilha em algum momento e alguém cultiva, alguém dá manutenção a isso. E é por isso que o lugar vira tão especial. Às vezes a gente passa por uma trilha, vive uma sensação única, se lembra daquele momento, daquela pilotagem, mas você não questiona quem que fez aquilo, quem que dá manutenção naquilo, e será que eu poderia estar ajudando a melhorar aquele local, né? E Petrópolis talvez seja um dos poucos lugares que poucas pessoas começaram a ter essa consciência, a criar realmente a cultura do biker como um todo, né? Como um estilo de vida, e a entender a importância de dar um pouco de volta para o esporte, dar um pouco de volta para a bike.